Existem batalhas-chave que podemos identificar que levaram à queda de Roma, ou mais precisamente à queda do Império Romano do Ocidente. Eu acho que sim. Eu acho que podemos identificar algumas batalhas-chave que foram tão desastrosas que desencadearam uma reação em cadeia catastrófica que culminou na dissolução do Estado Romano Ocidental. Analisaremos as batalhas mais desastrosas de um Império Romano Oriental sobrevivente em outro vídeo. Aqui estão 5 batalhas-chave que foram tão desastrosas para Roma que levaram à queda do Império Romano Ocidental. 5. Batalha do Sabayan, 388. É verdadeiramente fascinante que algumas das batalhas mais desastrosas do final do Império Romano não foram travadas entre Roma e os invasores germânicos, mas entre os próprios romanos. De fato, pode-se argumentar que as constantes guerras civis que Roma travou com cada vez mais frequência nos séculos IV e V foram o que acabou causando a queda do Império. Uma dessas batalhas foi travada em 388 d.C. entre as forças do Império Romano do Oriente comandadas pelo imperador Teodósio e as forças do Império Romano do Ocidente, lideradas pelo autoproclamado imperador Magnus Maximus. Maximus havia se rebelado poucos anos antes na Bretanha, como era comum nesta problemática província romana. O Império do Oriente empregou uma enorme força nesta luta. 40.000 foederati góticos foram empregados sozinhos, bem como uma marinha considerável e, claro, muitos milhares de soldados comitatenses e limitanei. O tamanho exato das forças é desconhecido, mas possivelmente era em torno de 50.000 contra 50.000 tropas. Maximus perdeu após 2 meses de luta amarga, ele foi morto logo depois e o Império Romano do Ocidente pagaria o preço mais tarde. Os muitos milhares de romanos ocidentais que foram mortos na batalha, especialmente os caros comitatenses de elite, eram muito difíceis de recrutar naquela época por razões explicadas neste vídeo, e assim o exército romano ocidental foi enfraquecido nesta batalha, o que teria consequências terríveis apenas alguns anos depois, como explicarei em breve. 4. Batalha de Adrianópolis 378. A Batalha de Adrianópolis foi desastrosa por causa da reação em cadeia de eventos que ela colocaria em movimento. Em 378, um grande exército do Império Romano do Oriente, sob o comando do imperador Valens, enfrentou as forças dos godos e Alani sob seus reis. Valens cometeu alguns graves erros táticos, especialmente não esperar por reforços de seu colega ocidental Gratian, provou ser uma decisão muito ruim. Valens perdeu e pelo menos metade do exército romano foi morta. Então, pelo menos cerca de 15.000 do total de 30.000 romanos que lutaram na batalha. Essa derrota permitiria aos godos saquear e pilhar os Balcãs nos anos seguintes com impunidade, e mais tarde permitiria que eles se estabelecessem em Eurico e estabelecessem seu próprio reino quase independente. Pior, isso daria origem a Alaric, que continuaria a assediar o Império Romano do Ocidente e que até conseguiria saquear Roma em 410. Também permitiria aos godos estabelecer seu próprio reino em Aquitânia, no território do Império Romano do Ocidente. Esses visigodos então continuariam assediando o Império Romano do Ocidente até o fim. Então, o verdadeiro desastre que a derrota romana em Adrianópolis causou foi sentido a longo prazo, nas décadas seguintes, e ironicamente foi sentido no Império Romano do Ocidente, mas não tanto no leste. É irônico que principalmente as falhas do Império Romano do Oriente acabariam condenando o Império Romano do Ocidente. Claro, o golpe no moral romano e a perda de vidas romanas em Adrianópolis também foram muito severos e disseram uma coisa aos bárbaros, que os romanos não eram tão fortes quanto pensavam e que eles poderiam ser derrotados. Isso estabeleceu um precedente perigoso, que as outras nações bárbaras então procuraram imitar, muitas vezes com sucesso. Por que uma vitória romana, muitas vezes erroneamente citada como a última grande vitória do Império Romano do Ocidente, seria desastrosa para o Império? Aétios e seus romanos não provaram, uma das últimas vezes, que o Império Romano ainda era uma força a ser considerada? Atila, o Huno, conhecido como o flagelo de Deus, não teve seu mito de invencibilidade destruído para sempre? Bem,
Eu pessoalmente acredito que mesmo que os romanos ocidentais sob Aétios e a Confederação de Nações Germânicas Aliadas tenham vencido em Catalaunum em 451 d.C., o simples fato de ter chegado a essa batalha foi um desastre para o Império Romano Ocidental. Na minha visão, isso é uma vitória de Pirro. Sim, a ameaça imediata de Átila foi interrompida. No entanto, as perdas para o Império Romano do Ocidente devem ter sido grandes. Naquela época, com a perda da receita da rica província da África que havia caído 12 anos antes para os vândalos, simplesmente não havia mais dinheiro suficiente para o Império do Ocidente manter um grande exército de campo de alta qualidade, os comitatenses. Alguns estudiosos como Ibn Schultais estimam que o tamanho total do exército do Império Romano do Ocidente, por volta de 450, contava apenas com 20.500 comitatenses e 18.000 limitanei. A receita apenas da África poderia ter montado uma adicional de 40.000 infantaria e 20.000 cavalaria. E podemos supor que Aétios empregou uma parte considerável desses 20.000 comitatenses e 18.000 limitanei para a derrota de Átila, e é provável que muitos deles tenham morrido naquela batalha. Porque apenas um ano depois, Átila invadiu a Itália e sitiou Aquileia, reduzindo-a quase ao chão. Outras cidades no Vale do Pó também foram destruídas pelos hunos, e Aétios estava impotente para impedir isso. Onde estavam seus comitatenses e limitanei então? Acho que ele já não tinha tropas suficientes naquela época. É por isso que ele basicamente não conseguiu parar o avanço de Átila por conta própria. Portanto, acredito que uma grande parte do que restava do exército romano ocidental foi destruída ou desbandada logo após a Batalha de Catalaunum, o que também é sugerido pela falta de resistência militar contra os vândalos saqueando Roma em 455, e que o imperador Majoriano foi forçado a recrutar um exército completamente bárbaro em 458 para sua reconquista do Império Romano Ocidental. Não havia mais menção de comitatenses e limitanei. Portanto, a frequentemente citada vitória de Aétios em Catalaunum foi, na realidade, provavelmente um desastre para o Império Romano Ocidental. Batalha do Rio Frígido em 394 d.C. Em setembro de 394, as forças do Império Romano do Ocidente, sob o imperador Eugênio e seu Magister Militum Arbogast, estavam enfrentando as forças do Império Romano do Oriente, sob Teodósio e seu muito capaz general Stilicho. Cada exército tinha cerca de 40 a 50 mil soldados. Esta batalha é frequentemente citada como a última luta do paganismo, o que não é totalmente correto, como mostrei neste vídeo. Mas muito mais importante do que as implicações religiosas foram as desastrosas consequências para o Império Romano do Ocidente. Eugênio e Arbogast foram derrotados, resultando na morte de milhares de tropas de elite do Império Romano do Ocidente, similarmente ao ocorrido 6 anos antes, quando Magnus Maximus e seu exército ocidental foram vencidos. Em apenas 6 anos, as forças do Império Ocidental foram brutalmente dizimadas pelo leste 2 vezes, provavelmente perdendo dezenas de milhares de soldados de infantaria. Comitatenses. Um período em que o recrutamento se tornava cada vez mais difícil devido à desvalorização da moeda, menores incentivos para se juntar ao exército e possivelmente também por causa do desencanto dos romanos do Ocidente, relutantes em arriscar suas vidas pelo Império. Portanto, como consequência direta das batalhas do Sava e do Frígidos, o Império Ocidental foi severamente enfraquecido e, portanto, Stilicho, apenas 8 anos após a Batalha do Frígidos, teve que retirar as tropas de fronteira limitane do Reno para a defesa da Itália. Ele conseguiu defender a Itália, mas a fronteira do Reno, então esgotada, não conseguiu impedir que as tribos germânicas invadissem a Gália em 407, o que seria então o início do fim para o Império Romano do Ocidente. Então, eu pessoalmente acredito que se as batalhas de Sava e Frígidos não tivessem acontecido, a fronteira do Reno teria sido defendida com sucesso em 407 e o Império do Ocidente não teria caído, ou se tivesse, seria muito mais tarde e de uma maneira diferente.
Foi esse duplo golpe brutal de Savi e Frigidus que enfraqueceu tanto o Império Romano do Ocidente que simplesmente não teria homens suficientes 12 anos depois para a defesa da fronteira do Reno. A Batalha de Cabo Bon em 468. Para mim, a batalha mais desastrosa do final do Império Romano do Ocidente foi a Batalha de Cabo Boni. Esta foi realmente a última vez que o Império Romano do Ocidente poderia ter sido salvo, e quando isso falhou, também falhou a última melhor esperança de manter a linha de imperadores romanos viva no Ocidente. Em algum momento de 468, o Império Romano do Oriente enviou uma enorme frota para conquistar o reino vândalo e restaurar o controle da África ao Império Romano do Ocidente. Mas em vez de salvar o Império Romano do Ocidente, terminou em desastre, devido a razões sobre as quais falei em grande detalhe neste vídeo aqui. Foi, na verdade, uma das maiores batalhas navais da antiguidade, com 1.100 navios envolvidos, a maioria dos quais foram construídos pelo Império do Oriente, já que o Ocidente, naquela época, já não tinha mais receita, e apenas 7 anos antes tinha a última frota romana ocidental de 300 navios sido destruída em Cartago Nova. Então todas as esperanças dos romanos estavam nesta expedição. Marcelinos de Belmátia também participou, possivelmente contribuindo com mais 100 navios. Mas o comandante da missão, Basiliscus, era muito incompetente, e por isso tudo acabou em desastre. Metade da frota foi destruída por navios incendiários, vândalos em um ataque surpresa. E assim Basiliscus recuou com seus navios restantes e o ataque foi cancelado. E assim não apenas morreram as últimas esperanças do Império Romano do Ocidente, e não apenas a África foi perdida, mas esse desastre faliu o Império do Oriente por décadas. É por isso que o Oriente foi posteriormente incapaz de ajudar efetivamente o Império do Ocidente, e portanto não é absolutamente nenhuma coincidência que a linha de imperadores ocidentais terminou apenas 8 ou 12 anos após a Batalha de Cabo Bon, dependendo se você vê Rômulus Augustus ou Július Nepos como o último imperador romano do Ocidente. Menções honrosas à batalha ou o desastre de Cartagena em 460. Não se sabe ao certo se a frota de Majorian foi queimada por traidores ou destruída em um ataque surpresa durante uma batalha, mas provavelmente houve traição em ambos os casos. Se a frota foi destruída em um ataque surpresa, então essa foi a Batalha de Portos Ilicitanos, perto de Cartago Nova, hoje conhecida como Cartagena, mas mais corretamente, o porto está na atual Elche, na Espanha. Quando a frota de Majorian, foi destruída em 460, foi um golpe insano para o Império Romano do Ocidente, do qual nunca se recuperaria. Batalha de Cartago em 439. Quando Cartago caiu para os vândalos em 439, a província mais rica de Roma também caiu, assim como grande parte de seu suprimento de grãos e receita tributária. O desastre foi, como mencionei antes, que sem a receita da África, a capacidade do Império Ocidental de manter um grande exército foi severamente prejudicada e, portanto, isso foi um enorme desastre para Roma. Batalha de Rímini, 432. A guerra civil entre Flávios Aétios Bonifácios e Flávios Félix veio no pior momento possível. Em vez de se unirem contra os vândalos, eles lutaram entre si, o que culminou na Batalha de Ariminum, a atual Rímini, onde Bonifácio saiu vitorioso contra Aétios, mas morreu mais tarde de seus ferimentos. Podemos imaginar quantos romanos morreram desnecessariamente nesta guerra civil sem sentido, que veio no pior momento possível. Batalha da Fronteira do Reno, início de 407. Quando foi o início do fim para o Império Romano do Ocidente? Para mim, foi em janeiro de 407, quando enormes tribos germânicas romperam a fronteira do Reno. Devido a esse evento, eles mais tarde estabeleceram seus reinos no território do Império Romano do Ocidente, o que acabou quebrando o pescoço do Império Ocidental. Os francos Ferdinand inicialmente conseguiram defender a fronteira do Reno, mas por causa das batalhas de Essavi e Frígido, a maioria dos limitanei romanos havia sido retirada. E assim, mais cedo ou mais tarde, os francos perderam para as muitas nações germânicas, e assim começou a queda do Ocidente.
Batalha de Placência ou Ravenna, em 476. Esta foi a batalha final do Império Romano do Ocidente. Quando Orestes recusou-se a dar a Odoacer e seus soldados germânicos 1/3 da terra e a Itália, ele se rebelou e houve uma batalha fora de Ravenna ou Placência, na qual as últimas poucas guarnições romanas restantes perderam, porque naquela época quase não havia verdadeiras tropas romanas restantes, e o resto é história. Então, na minha opinião, esses foram os maiores desastres do Império Romano Ocidental tardio. Mas fique à vontade para me dizer seus favoritos. Não se esqueça de conferir o canal do Hadrian. Como eu disse, ele faz vídeos de história de alta qualidade realmente excelentes, alguns dos quais são sobre o final do Império Romano. Curta e inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre o fascinante final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu suporte a longo prazo. Agradeço ao Antônio Brandal por se juntar novamente como Sol Invictus. Muito obrigado, Antônio, pelo seu incrível apoio contínuo. O mesmo também vale para Titino Zen. Titino. Muito obrigado, Titino Zen, por se juntar novamente como Sol Invictus e apoiar este canal de uma maneira tão generosa. Também gostaria de agradecer a Whit Lamson, que se atualizou para Sol Invictus. Muito obrigado, Whit Lamson, por apoiar este canal de uma forma tão generosa. É graças a pessoas como você que este canal é possível. Não posso agradecer o suficiente. Também gostaria de agradecer ao Kazan, que se juntou como apoiador Kaysar. Muito obrigado, Kazan, pelo seu generoso apoio. Realmente não posso agradecer o suficiente. E se você quiser saber mais sobre quem foi o culpado pelo desastre em Cabo Bon, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quiser saber mais sobre por que a frota de Majorian foi destruída, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana Gratias Tidiavo e Benevalete.